Oi, oi, minha gente, tudo bem? Volta, volta, Nossa, isso aqui volta, vai. vai. Começar então. É melhor eu fazer assim e quando eu terminar de te apresentar eu virar. Melhora o enquadramento. Tá Ó, bom. tem que ver as laterais, tem que melhorar o enquadramento. Não precisa não, tô ótimo. Tá ótimo. Ele quer mais luz. Vá, tá bom. Oi, oi, minha gente, tudo bem? Estamos com mais um episódio aqui do Podcast Pergunte a Ped por Doutora Laís Rua. E hoje ele veio pessoalmente, tá? Hoje nosso encontro foi pessoalmente, não foi por vídeo. Ele é pediatra integrativo, ele é preceptor da Baiana da UniFTC, ele é pai do Thor, ele é meu sócio, ele é meu melhor amigo, Dr. Bruno Reis, senhoras e senhores. Muito feliz em ter você aqui comigo, filho. Bom, e vamos lá, o tema de hoje, gente, tema super importante, tá? Um tema que eu bato na tecla o tempo inteiro, consulta pré-natal pediátrica. Vamos, Bruninho, conta pra gente, o que é uma consulta pré-natal pediátrica? Vamos lá. Primeiramente, queria te agradecer o convite, né? Obrigado mesmo. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e que, enfim, estou aberto para outros convites, tá? Hum. Então, a consulta pré-natal pediátrica, ela pode funcionar desde o início da gestação, né? Que é quando as demandas maternas, elas começam a aparecer e ela tem caráter não só interventivo, então a gente também intervém se precisar, mas também educativo. Então a gente vai conversar sobre coisas que vão acontecer, deixar essa mulher muito bem empoderada do que pode acontecer, né? E mostrar para ela, né? O que que não deve, o que é que deve, como é que pode vir, como é que não pode vir. Enfim, colocar essa família, não só a mulher, como a família, muito dentro do processo de nascimento do bebê, de espera e nascimento do bebê, organizar essa casa para o bebê que está vindo e muito antes disso também, quando eu estou falando de nascimento, lá na maternidade, né? O que é que vai acontecer, né? Quais são os testes, quais são as testagens que devem ser feitas, o que é que deve ser feito com esse bebê, ainda antes mesmo do bebê vir aqui para consulta pessoalmente. Perfeito. Então, na verdade, é uma consulta onde a gente tem muita informação, tanto do período gestacional quanto dos primeiros dias, né? Porque às vezes a mulher, ok, estuda todo o parto, estuda tudo que vai acontecer, vai parir, mas e aí, o bebê nasceu, e agora? Né? Eu faço o quê com a criança no meu colo? O que é que eu faço? Então, quando você já chega para esse momento com esse conhecimento prévio, gente, é muito mais fácil, né? De lidar e, enfim, de conduzir a situação da melhor forma possível. Bruninho, uma coisa, existe diferença entre consulta pré-natal pediátrica e uma consulta pré-natal pediátrica integrativa? Com certeza, com certeza. Quando a gente está falando, na verdade, da medicina integrativa como um todo, quando eu tenho um olhar integral dessa pessoa, dessa família, então, trazendo aqui para a pediatria integrativa, eu vou principalmente agir em prevenção, em promoção e prevenção de saúde, né? Eu vou tentar fazer com que o corpo dessa mulher trabalhe da melhor forma para conseguir receber mesmo essa criança, se for o caso de ser o início ali da gestação, e até depois do nascimento da criança, esses primeiros dias que são tão cruciais e que vão definir a vida da criança, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, né? O que é que vai me ajudar e o que é que pode me atrapalhar. Então, é aquilo que eu falo sempre: conhecimento é poder. Então, se a gente tem o conhecimento, se a gente sabe realmente, a gente está empoderado a fazer aquilo que a gente julga como correto. Então, o convite ao pré-natal na pediatria integrativa vai para todas as mulheres que têm esse desejo de ter consigo o conhecimento e ter aberto espaço para decidir, para ver como é que isso funciona, né? Que não é nada além do que o mais natural possível. Então, o que a gente espera é que esse parto e que o convívio, o nascimento e o convívio com o bebê seja da forma mais natural possível, né? Mais leve possível, mais Exato. fisiológica possível. A pediatria integrativa, gente, tanto na consulta pediátrica quanto na consulta pré-natal, a palavra-chave é prevenção.
Exato. Então, é trabalhado prevenção o tempo inteiro. Então, prevenção de saúde, prevenção, né, promoção de saúde. Exato. Então, é isso, a grande diferença, a grande sacada é que a pediatria tradicional costuma tratar muito aquilo que já existe, né? Trata aquela doença que já existe. Não se fala muito, não se fala em prevenção. Então, a pediatria integrativa, a gente vai por esse caminho, né, de prevenir. Então, minha família, todo mundo tem asma, poxa. Se eu já tenho essa informação, né, Bruninho, na consulta pré-natal pediátrica, eu já sei que vai mudar toda a conduta desse bebê ao nascer, né? É um bebê que não pode ter exposição a qualquer tipo de fórmula, se for necessário. É um bebê que precisa, talvez, muito provavelmente, o uso de algum probiótico. Então, prevenção, gente, é a grande diferença, né? Então, quer dizer que se a gestante iniciar uma consulta pré-natal pediátrica com um pediatra integrativo, desde o primeiro semestre, estou grávida, descobri que estou grávida, vou marcar uma consulta, ela será suplementada? Como é que funciona essa demanda, essa necessidade? Fala um pouquinho, que eu acho que é muito. Todo mundo quer saber um pouco de suplementação. Conta pra gente, Bruninho, como é que funciona. Perfeito. Nessa mulher, né, nessa gestante, a gente já sabe que as demandas para o corpo dela já começam realmente muito antes. Então, ela vai estar recebendo, de acordo com a necessidade dela, a suplementação personalizada para ela. Então, isso que você trouxe é muito importante. Se eu sei que essa mulher já tem uma carga genética para determinado problema, como é que eu posso prevenir? Eu não vou prevenir que a criança desenvolva, mas eu vou inibir gatilhos que podem fazer com que a criança desenvolva, né? Que é aquilo que a gente conhece como epigenética. Então, o que é que está em torno do problema que eu sei que pode desencadear e que eu consigo afastar ou retardar, enfim, para eu conseguir ter qualidade de saúde a curto, longo e médio e longo prazo, certo? Então, vai ser suplementada desde o início, e a gente, é importante saber que existem duas modalidades, assim, duas agendas que a gente pode fazer com a consulta pré-natal aqui na pediatria. Tem aquela mulher que a gente já inicia desde o início da gestação, então a gente vai fazer aquela consulta trimestral, né? A cada 3 meses a gente vai se encontrar aqui novamente para poder a gente estar vendo as necessidades, enfim, entendendo como é que está o processo. Particularidade de cada trimestre, né? De forma específica. Exatamente, cada trimestre tem uma demanda específica, porque aquela gestação vai estar em um momento específico do crescimento e desenvolvimento daquele feto. Tem a outra modalidade, que seria da mulher que chega já no terceiro trimestre, né? Que já chega lá no final mesmo da gestação, que tem esse caráter educativo muito presente. A outra também tem durante as 3 consultas, mas a mulher que já está prestes a ter neném, a gente precisa realmente se adiantar muito para poder entregar uma consulta extensa, inclusive, porque o assunto é extenso. Essa mulher ela tem que entender o que é que vai ser feito com esse bebê desde quando nasce, desde quando acontece o parto, né? Quais são os testes que devem ser feitos com esse bebê, Importante. né? Como que esse bebê vai se desenvolver, o que é que lá na maternidade vai ser feito, o que é que não deve ser feito. Então, tudo que gira em torno, que a mulher teve o neném, aí o bebê nasceu e aí tá ali. E agora? Eu faço o quê? Né? Às vezes você vai marcar consulta com o pediatra, demora ainda algum tempo, e nesse meio termo, o que é que está acontecendo? Será que a amamentação está sendo efetiva? Será que meu bebê está ganhando peso? Será que meu bebê está. Enfim, isso aqui é normal? Não é? E a gente já se antecipando com essas informações, a gente já sabe, já deixa a mulher muito bem a par do que vai ser normal, do que pode ser um problema, do que deve ser acionado, né? Ter essa conexão com uma pessoa que é da sua confiança. Então, você vai ter um pediatra que já vai ser da sua confiança, que já vai falar a sua língua, que já lhe conhece, para poder ter as intervenções de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do bebê. Perfeito. E nem só isso, gente. A consulta pré-natal pediátrica é muito para criar vínculo com o pediatra. Porque você não necessariamente precisa gostar da pessoa. Então, poxa, eu fui na consulta pré-natal, não gostei desse pediatra, não casou com o que eu acredito, não foi legal. Pronto, eu sempre brinco que pediatra, ou médico, qualquer médico não é o karma, você pode ter o cara a qualquer momento. Então, se você não gostou, então é importante. Imagina você na consulta do seu filho nasceu, aí você tá cheio de dúvidas, aí você vai para a primeira consulta, putz, não gostei desse pediatra. Procura outro pediatra, só tem vaga daqui a 15 dias, aí marquei de novo, não gostei desse pediatra. Então, o período de gestação é um momento para você escolher um pediatra, inclusive, tá? Então, isso faz toda a diferença depois que o bebê nasce, gente. Toda a diferença. E assim, outra coisa que eu gostaria de lembrar é que a gente tem esse período
da gestação, né, desde o momento que o bebê é concebido, até os 2 anos de idade da criança, que é muito bem estudado e muito bem relacionado em literatura, que esses primeiros 1.000 dias da vida dessa criança que vem pré-parto, né, de quando a criança é concebida, é o momento que mais vai interferir na vida a longo prazo. Então, o que eu faço nesses 1.000 dias são 1.000 dias de ouro, porque isso aí vai refletir realmente na vida, no desenvolvimento desse adolescente, desse adulto, né? Então, a gente hoje vê muitos adultos que estão adoecidos por problemas que vieram de lá de trás, né? Exatamente. De coisas que são de lá de trás. Então, a ideia é essa. Os primeiros 1.000 dias, gente, que o Dr. Bruno está falando, é o período de gestação mais 365 dias do primeiro ano de vida, mais 365 dias do segundo ano de vida. A soma dá 1.000 dias. E é o que ele falou, os dias de ouro, né? Os primeiros 1.000 dias são dias que mudam o nosso metabolismo para sempre. Então, fazem toda a diferença. E quando a gente está falando em prevenção, em suplementação individualizada, isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E, Bruninho, você acredita que a gestante, ela se sente mais segura depois que ela participa, que ela tem uma consulta pré-natal pediátrica? Com certeza, sem sombra de dúvida, quando a gente entrega o conhecimento para essa mulher, né, quando a gente entrega para ela realmente o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como que interfere, quando a gente leva para ela o conhecimento, essa mulher ela está muito mais segura, ela está muito mais tranquila, ela já sabe quais são as transformações, quais são as novidades, o que é que deve acontecer. Então, com certeza, essa mulher ela vai para o parto muito mais segura, ela vai ter o bebê de forma muito mais segura, né? Ela vai conseguir conduzir essa maternidade, esse maternar de forma muito mais segura, né? Isso daí é muito claro, é muito perceptível para a gente que faz a consulta pré-natal. Isso é verdade. Bruninho, o parceiro ou a parceira dessa gestante, é interessante que ele ou ela participe dessa consulta? Com certeza, com certeza. Se a gente está falando de um olhar familiar, se a gente está propondo intervenções nessa família, é importante que as pessoas que estão inseridas nessa família, nessa casa, participem da consulta, sim. Por quê? Porque vão ser transformações que podem afetar a casa inteira. E, gente, tenham calma, que não é muita transformação, é o que eu Só se falei. assusta. A gente Mas assim, um exemplo, gente. Vamos, sei lá, a gente consome muito alimentos em panelas feitos com alumínio. Poxa, vamos tentar substituir pelo menos as principais refeições. Então, são pequenos ajustes, pequenos detalhes que fazem a diferença para a saúde da casa inteira, né? E é isso que a gente fala, questão de prevenção mesmo de saúde. E como a gente vai fazer a organização com a pessoa? A gente vai explicar quais são os motivos da gente estar fazendo essas modificações. A gente vai explicar quais são os benefícios, né? É Exato. importante que outra pessoa esteja presente, que pode ser, inclusive, a rede de apoio dessa pessoa. Então, a minha rede de apoio está aqui, veio aqui para poder também entender o motivo de ter que colocar o bebê no chão já desde o início. Exato. Então, às vezes, meu Deus, será que colocar o bebê no chão vai resfriar? Então, alguns mitos, algumas coisas a gente vai conseguir tirar nessa consulta e a outra pessoa que vai também te ajudar, que vai estar junto, que está inserida no contexto da casa, conforme disponibilidade, a gente quer muito que essa pessoa esteja junto, porque as dúvidas a gente consegue tirar todas da família como um todo. Perfeito, perfeito. Pergunta de milhões, fora do script. Como é ser meu melhor amigo? Ah! Gente, Bruninho, maravilhoso. Obrigada, filho. Obrigada por Obrigado. compartilhar esse momento, por Obrigado. mergulhar comigo aí nos meus sonhos, nas minhas propostas, nas minhas aventuras. Te amo, Ave Maria, neguinho. sabe que pode contar comigo sempre. Estou aqui. Foi Estou aqui lindo isso, demais. gente. Obrigada. Mais um podcast. E é isso. Mais informações tem lá no link da bio, tanto do meu Instagram quanto do Instagram de Bruninho, o agendamento de consulta pra gente. E estamos esperando as gestantes aí. Venham. Um beijo! Beijo, tchau, tchau. Tchau. Para a gravação. Já parei. Não, isso não parei, não. Clique em stop. Peraí, tem que botar esses erros de gravação também. Tá, vamos começar logo. Making off. Deixa eu colocar isso aqui, então vamos lá. Gente, meus dentes estão muito brancos. Vou começar assim. Vamos gravar. Sem rir, que a gente tem que